Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa 9ª edição da live Guitarra Sem Bloqueios e mais uma vez para falar dos assuntos dos vídeos que postamos essa semana. Essa semana eu queria começar, a gente teve assuntos diversos, né? 2 deles relacionados a entrevistas, 2 deles de assuntos musicais e um polirritmia. Basicamente o que a gente vai falar hoje é de mais uma frase de Miles Davis, do solo So What. A gente vai falar do estudo do modo alterado, associado ao acorde dominante com a quinta aumentada, que já é a 2ª etapa desse estudo que a gente está fazendo. Vamos falar de polirritmia, de um primeiro estágio na polirritmia, né, que seria um acento binário, né? Um pulso binário contra um pulso ternário, ou seja, um 2 contra o 3. E temos a entrevista do Pablo Held com o Bill Stewart, quero muito falar disso, e a entrevista que eu fiz no Festival Four Zones, que foi o festival de música autoral que eu gravei no mês passado, né? Agora já mês retrasado. Saiu no mês retrasado, né? Já estamos em junho. Passou rápido, hein, Boni? Caralho, bicho. Vamos lá. Então, acho que eu vou começar pela entrevista do Bill Stewart, porque tem muita coisa ali muito interessante, né, na entrevista do Bill Stewart. Primeiro, o Bill Stewart, eu escolhi essa entrevista porque ele é um baterista que, pra mim, ele é super marcante, assim, né? Eu escutei muito durante um período grande de tempo. Eu tenho esse costume, né, de ficar escutando um disco muito tempo. Eu não tenho o costume contrário de escutar muitos discos num período curto de tempo. Eu não faço muito isso. Eu sei que tem muita gente que faz, até de certa forma. Eu gostaria de ter essa capacidade, assim, sabe, de escutar, tipo, tá no mesmo mês escutando 10, 15 discos diferentes. Pra mim é super difícil. Mas num período grande de tempo eu escuto mais ou menos os mesmos discos. Eu me lembro de um período muito grande que eu ouvi 2 discos de forma muito intensa, que foi o 9900 do Pat Metheny e o En Route do John Scofield, né? Foram com certeza os 2 primeiros discos de jazz mais pós-fusion, com um contexto mais voltado a uma coisa um pouco mais tradicional, né? Um resgate da tradição por parte desses 2 trios. E aquilo ali, a força que esses 2 discos têm, a força que esses 2 trios estão tocando, pra mim é incrível, assim. E me fez com que ficasse muito marcado em minha memória musical a bateria, porque nos 2 discos a bateria é o Bill Stewart. Que isso aconteceu que toda vez que eu ouço o Bill Stewart tocando,
eu imediatamente identifico que é ele, obviamente que ele tem uma linguagem musical muito forte, né? E por que a gente está falando de bateria aqui? Porque, na verdade, eu gosto muito de ressaltar que a música é uma coisa só, né? É um assunto único, né? Não é à toa que a gente vai falar de polirritmia aqui em algum momento. E na entrevista com o Bill, isso já fica muito claro, porque Pablo, o rapaz que entrevista, né, o Pablo Held, que a gente já falou aqui, do canal dele, canal de entrevista super bacana, ele já começa perguntando em relação à composição, né? E como o Bill Stewart costumava compor. E ele fala, obviamente, primeira coisa, de harmonia, né? A conexão da harmonia com a melodia, a criação das composições, que basicamente tem uma ligação muito grande com harmonia e melodia, né? Obviamente a parte rítmica também, que é uma parte que para um baterista, ainda mais no estágio do Bill Stewart, aquilo ali já imagino que seja a premissa básica de tudo que ele faz. Nesse momento, o Bill fala direto do John Scofield, né? Que foi com quem eu conheci, acredito que o primeiro disco que eu ouvi o Bill Stewart tocando foi esse Root, do John Scofield, é um disco fantástico. E ele fala do John Scofield, fala como ajudou. E nesse momento que eles estão falando de composição e dos discos autorais do Bill Stewart, é engraçado, uma coisa que me chamou muita atenção, porque o segundo assunto que eles tocam já é de como ele seleciona a sala que vai gravar. Isso foi muito interessante, muito marcante para mim, a importância que tem a sala da gravação para a sonoridade dos discos dele. Ele chega a falar isso até antes de como é que ele escolhe o pessoal que ele toca. Basicamente, o pessoal que ele toca, ele fala que ele escolhe os trabalhos que estão sendo feitos de maneira recente, obviamente que ele tem mais afinidade. Ele começa falando, né, de que ele escolhe a sala em paralelo com as pessoas que ele vai tocar, e que isso termina marcando muito a sonoridade dos discos. Uma coisa que me chama muita atenção dessas entrevistas do Pablo Held é o conhecimento de causa que ele tem das discografias dos caras, assim. Porque ele fala dos discos muitas vezes nessas entrevistas, para quem se interessa em ver, ele fala de discos que os entrevistados nem lembram. Nem lembram, assim, falar, foi com essas pessoas, sabe a ficha técnica. Isso também é uma capacidade muito interessante, assim. Essa é uma que eu tenho um pouco mais, assim, quando são discos que eu conheço, eu termino sabendo ali o contexto anual, quem gravou, mas ele é impressionante, porque são muitas entrevistas e muitos discos que ele falava, assim, com muita propriedade, assim. Isso é uma coisa impressionante do Pablo Held, né? À toa que as entrevistas ficam super bacanas, porque ele é um músico incrível, com um conhecimento histórico muito grande e que termina se conectando, né, com as pessoas que ele está conversando de forma bem intensa, assim. Existe uma intensidade, até com os caras que ele não toca, porque com os caras que ele já toca, essa conexão já vem de outras situações, né? Mas tem outros caras que ele parece não ter tocado ainda, ou não ser pessoas que ele toca. E ele consegue essa conexão através de contextualização histórica, de conhecimento da música que a pessoa produz, né? Eles falam também bastante sobre tocar relaxado, o quanto o Bill Stewart toca relaxado, é incrível mesmo. O quanto ele toca relaxado. O Bill Stewart fala que uma coisa que ele viu muito durante a vida dele foi gente com dor por não tocar tão relaxado. Eu conheço muita gente também que tem problema de dores, eu já tive muito problema de dores. Não sei se por não tocar relaxado, mas certas posições me trazem muita dor para tocar. Então, essa coisa do relaxamento e de você escolher a postura ao tocar, né, é uma coisa bem importante, assim, porque os anos pesam. Pode ter certeza que os anos pesam. Você debruçado sobre qualquer que seja seu instrumento, seu corpo vai terminar sentindo. Eu tô aqui dobrando minha mão porque essa aqui tá doendo pra caramba recentemente. Então ele fala muito sobre esse relaxamento e sobre o quanto o Bill Stewart tem a coisa da linguagem tradicional associada a uma coisa moderna, né? Isso é algo que é muito atrativo, para mim é muito atrativo, assim, me atrai muito, muito mesmo. Quando eu consigo identificar esse tipo de
de conquista, né, de um músico, conquista no sentido de ser o que ele buscou, né, dele ter uma ligação com a raiz da música que ele se interessa, e trazer novidades, trazer modernidade, trazer uma linguagem dele em torno daquilo. É uma coisa que, pra mim, é muito bonito de ver, assim. Talvez seja isso que me atrai tanto ao ouvir Bill Stewart tocar, e tem relação direta com esses 2 discos que eu falei do início, porque são 2 discos pós-fusion, né? E tem muito uma característica de trio de jazz mais tradicional, muito, todos 2 os discos. O 9900 do Pat Metheny e o En Route do Joe Scofield. Eles são 2 discos que tem isso muito marcado, né? Que é uma característica muito do Bill Stewart, né? E aí o Pablo pergunta sobre isso, ele conta de situações musicais incríveis que ele passou, que marcaram ele muito. Que é bom, você já tá rindo? Que temos... Temos alguns comentários, a sua mãe tá na área, a Bianca tá na Oi, área. mãe. Oi, Céu. Tudo bem? E a sua avó está te assistindo também. Minha avó? Sim. Mesmo? Quem falou? Pelo perfil... Tá muito bonito isso. E o Cuca Teixeira entrou e disse: hamburguinho. Hamburguinho. Vamos, Cuca. Puta, mano. Pois é, deixa eu terminar aqui que eu te ligo. Se bem que aqui a gente termina tarde, né? Mas lá é tarde. Eu vou ligar, mas Cuca dorme cedo, bicho. Cuca dorme cedo, vou falar dele daqui a pouco, da gravação do disco. Ele dorme cedo, não sei se ele aguenta não. Se ele tiver aí, eu ligo. Na hora que terminar aqui, eu ligo pra ele. Cuca, meu irmão. Vamos falar daqui a pouco, mas quero concluir e continuar com o Bill Stewart aqui, porque tem muito a ver com a outra entrevista que eu vou falar, que é a entrevista da gravação do meu disco, que a gente gravou. Eu gravei com o Cuca Teixeira no estúdio dele, ele que gravou, enfim, vou chegar lá. E aí o Bill Stewart conta de situações musicais marcantes para ele, assim. Quando ele viu Elvin Jones ao vivo pela primeira vez, quando ele viu Joe Henderson também, que são situações muito impactantes. Eu tenho algumas situações dessas. Eu me lembro, uma vez eu vi Dave Holland e Chris Potter tocando junto no Conservatório Souza Lima, aqui em São Paulo. E foi uma coisa que não tatua sua cabeça, assim. Brad Mehldau também tocando num festival aqui, que eu não lembro qual foi, BMW ou outra marca de carro qualquer. Incrível. E ele fala disso, da importância que tem. Mas o Pablo pergunta se ele já passou algum tempo obcecado por algum baterista. Ele fala que não. Que ele teve muito cuidado com isso e não ficar obcecado durante muito tempo em um músico para não terminar soando como ele, né? Isso é uma preocupação muito recorrente de muitas e muitas pessoas. Ninguém quer parecer um papagaio. Ninguém quer parecer um papagaio tocando igual a outra pessoa, né? Pegando os trejeitos. Obviamente que a absorção da linguagem é algo que a gente vai passar a vida toda fazendo, né? Absorvendo linguagem dos outros, né? Eu já ouvi alguns músicos, eu acho que eu já ouvi George Benson falando que a facilidade que ele tem de roubar as coisas dos outros, de olhar e já roubar, que é nada mais do que estar absorvendo, né? Conhecimento, música do outro. A depender da sua facilidade em fazer isso, você pode fazer só em olhar e ouvir a pessoa tocar, e muitas vezes quando as situações mais densas que você precise ali tirar, absorver, fazer todo o processo que a gente faz aqui, né, nos nossos vídeos, a gente faz bastante. E aí ele conclui a entrevista, se eu não me engano, o bicho falando que ele teve essa situação impactante lá de ver Joe Henderson tocar, e 4 anos depois ele estava gravando com um cara já. Uma história bem legal, assim, de se ouvir, né? Porque a possibilidade que nós músicos temos de poder interagir musicalmente, que é o objeto de desejo com as pessoas que a gente admira, é incrível, né? E aí eu já emendo com a entrevista que a gente publicou do festival Four Zones, que foi o festival autoral que aconteceu no mês de abril, aqui em São Paulo. Era um festival de música autoral e encaixou perfeitamente, já falei isso em várias lives aqui, porque a gente foi postando música por música do festival. Encaixou perfeitamente porque eu tinha acabado de gravar meu primeiro disco autoral, né, só com composição minha. E eu fui falando aqui de todas as composições,
E no final do festival teve a entrevista, ele perguntando, foi o Noronha, eu e Carlinhos Noronha, meu irmão de vida, de som, a gente se conhece há tantos anos, e a gente respondeu lá várias perguntas sobre o processo da gravação do disco. Foi muito legal, porque a gente tinha acabado de gravar o disco e tocou ao vivo pela primeira vez, né? Ficou lá o registro, é um registro que ele foi gravado um mês depois que a gente gravou o disco, então vocês vão ouvir 4 pessoas se adaptando àquela música que não tocava há um mês, né? Todo mundo junto, que tinham tocado somente uma vez para gravar o disco. Mas tá ali, o registro, a vida real, a fotografia que a gente tinha no momento. Eu postei todas as músicas aí, sem medo de ser feliz, porque eu acho que é um processo. Mas o disco tá lindo, é um orgulho imenso. Cuca Teixeira, que estava aí, gravou bateria. A gente gravou no estúdio dele, no porão. Tirou um puta som, ele foi o técnico de áudio também, técnico de som. Em 2 dias a gente gravou 3 músicas num dia, 3 músicas no outro, né? Uma das músicas a gente resolveu colocar 2 takes. O rapaz lá na entrevista perguntou como é que... Ele fez diversas perguntas assim, muito peculiares em relação à composição, como é que eu tinha chegado ao disco. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu ouvindo, eu próprio respondendo, eu e o Noronha respondendo, é o quanto talvez eu nem tivesse gravado o disco se a pandemia não tivesse acontecido, né? Porque a gente vai compondo, a gente não, eu, né? Vou compondo e para você levar para gravar com as outras pessoas, não adianta você saber a música, né? E não adianta você saber e ter algumas partes que estão mais ou menos ali, né? Que você ainda não tem certeza se é aquilo ali mesmo que vai ficar. Então o processo de pandemia me fez colocar uma data no processo, porque eu conversando com o Cuca em diversas ligações, assim, a gente chegou a uma data, bicho, vamos gravar nessa data, a gente grava aqui, vai ser assim, assim, assado. Super organizado a gente fez, né, com um ensaio e 2 dias de gravação. E aí eu precisei fazer todo o processo pré-gravação, né, que era finalizar as músicas que não estavam finalizadas, entender como é que eles seriam os arranjos, como seriam os arranjos caso eu precisasse lá oferecer, mostrar como é que eu tinha concebido os arranjos da música como um todo, escrever todas elas para levar escrito, né, para baixista, para baterista, para o pianista, que foi o Gabriel Gallardo. Não falei do Gallardo. O Gallardo, nosso maestro, mascote, ele é mais novinho, porque o rapaz pergunta lá há quanto tempo conhece o Noronha. A gente chegou a um cálculo que a gente deve ter começado a tocar em 2009, no Bar ao Vivo. Eu acho que foi por aí mesmo. Muito tempo, né? É muito tempo, o tempo passa. A gente tocou durante muito tempo também, toda semana, quarta-feira lá, e várias outras situações, né? Com vários trios, vários formatos diferentes. A gente tocou um tempão com o Daniel Padovan, super batera, amigão nosso. Depois com o Ivanzinho, que é o batera que depois ficou aí como batera super parceiro do Noronha. A gente fez muito trabalho junto, eu e Noronha. E o Cuca também conheci nesse mesmo período, mas não tinha essa intensidade de tocar. A gente terminou criando uma intensidade de tocar quando a gente começou a fazer o projeto da Dadário junto, né? A gente viajou muito, eu, o Noronha e o Cuca, até mais com o Cuca, porque o Noronha em alguns momentos não foi o Nino Nascimento, outro baixista. E também em algumas situações já foi o Glécio Nascimento, né? Os 2 Nascimentos. E o Gallardo, ele veio... ele é mais novo, bem mais novo que a gente, né? E ele vem de uma geração um pouco depois, mas assim, já como uma mente avançadíssima na música, né? Então, assim, não tive dúvida quando pensei no quarteto, porque o trio a gente já tocava junto há muito tempo, eu, o Cuca e o Noronha. E o Gallardo é um parceiro do Cuca, assim, de irmandade musical muito grande. Então, fez todo sentido, e aí eu precisei levar as músicas escritas, arranjadas, porque eu não queria chegar lá e ser indagado qual era o arranjo, como é que a música terminava, como é que a música começava, o que é que tinha, e não ter resposta.
Então eu tinha todas essas respostas, mas trouxe os papéis completamente abertos a dizer assim, ó, é isso aqui. Eu tenho arranjo para tudo. Se quiserem a gente faz, se não quiser a gente não faz. Alguns a gente fez, outros a gente não fez na hora. Eu quis trazer para o disco exatamente a mesma atmosfera do que é a gente tocando música standard, fazendo apresentações como a gente fez muitos anos, né? Uma liberdade total, nada que trouxesse qualquer desconforto que fosse diferente do que a gente já fazia. E é isso, eu ouço e fico bem feliz, na verdade. Isso é uma coisa que, pra mim, é muito bom, assim, ouvir uma coisa e ter satisfação. Eu ouço o disco, eu não sou das pessoas que não ouvem, que gravam uma coisa e não ouvem nunca mais, eu sou das que ouvem. Eu ouço, não ouço tanto, principalmente no caso do disco, de discos, né, discos que eu já gravei, eu não fico ouvindo tanto, porque é uma coisa que já não tem muito jeito. Mas ouvir gravações, gravações tocando, eu acho que é algo muito legal para você saber onde é que vai ali, em que sentido você precisa evoluir, né? Então o disco aconteceu nesse formato, sou muito grato. E mais uma coisa do disco, que para mim também é feliz demais, é que quem mixou o disco e masterizou foi meu irmão, Jerônimo Cravo Rio Branco, que é um grande engenheiro de som no Canadá, hoje faz todas as trilhas dos maiores games do mundo. Eu não vou saber dizer o nome de nenhum, só o Lara Croft, Bonnie. É Lara Croft, né? Lara Croft é Tomb Raider. Tomb Raider, ele é o premiado, ele é um engenheiro de áudio do Tomb Raider e de vários outros, quem gosta de videogame, e a gente fez junto. A mixagem, pra mim, assim, são conexões que são laços que você cria e que se firmam de forma muito forte. Eu falo com o Jerônimo, a gente se conhece, sei lá, há 30 anos, eu falo com ele quase todos os dias. O WhatsApp tem isso, né, a gente poder falar com vários tipos de amigos em grupos, todos os dias. Então, foi isso, basicamente, da entrevista. A gente falou bastante sobre esse processo de composição, de como é a criação de música instrumental, a gente falou lá sobre o processo de improviso e etc. Então, foram duas entrevistas bem legais dessa semana, tanto a do Bill Stewart quanto essa que eu e Noronha a gente deu lá no Festival Four Zones, Festival de Música Autoral, produzido. A nossa produção foi feita pelo Meneghetti Júnior, nosso amigão. Produziu lá à noite, conseguiu a data, um baita trabalho que o Meneghetti faz em torno da música instrumental através do Play Jazz. Para quem não sabe, o Meneghetti ele realiza o Play Jazz, né, o Festival Play Jazz, que eu tive a felicidade de tocar na segunda edição, há muitos e muitos anos atrás também. Bom, você sabe que ano foi? Isso foi em 2012, 11, por aí? Não? Já estamos no quinto ano, né? Então é mais recentinho. 2016. Tá, então 2016, a gente tocou lá na... 2017. Na segunda do que na primeira. Você tocou na primeira? Com o que foi o Três de Paus? Que legal, não sabia. Que legal, não sabia disso, ninguém nunca me contou. Eu já te contei. É a primeira entrada. Eu lembro, claro. Era pra ser a minha banda e a banda do Meneghetti. Sim, isso eu lembro. Mas eu achava que não tinha ficado nenhuma. Não, ficou a minha e o Meneghetti pulou fora. Deixa eu bem rascado. Que legal, não sabia disso, bicho. Pô, então o Boni tocou na primeira edição. Sim. Pois eu toquei na segunda e depois em várias outras coisas. Teve os festivais do Play Jazz, são super interessantes. A gente ainda vai falar do Play Jazz aqui, então eu vou deixar, né, pra quando a gente gravar o disco de resenha, etc, né, Boni? Sim, sim. E aí vamos entrar nos assuntos musicais, tá? Queria começar dos assuntos musicais, eu queria começar pelo estágio que a gente está de assimilação do modo alterado, né? Associado aos acordes dominantes com a quinta aumentada, né? No primeiro estudo, a gente escolheu
algumas digitações do acorde dominante com a quinta aumentada, no caso esses aqui, né? Mi alterado, Mi dominante com a quinta aumentada. Nós escolhemos esses acordes, fizemos os arpejos, com a fundamental, terça maior, quinta aumentada, sétima menor, nas 5 regiões, né? Mostramos que algumas dessas regiões ele aparece em 2 oitavas, então aqui, ó. Aqui também. E fizemos a escala, colocamos a escala alterada, que é o 7º modo da escala menor melódica, né, do campo harmônico menor melódico, que é a escala alterada. A gente colocou lá, a escala alterada, ela vem com nona bemol, nona aumentada, quinta aumentada e quinta diminuta, ou a quarta aumentada, como você quiser chamar. A sonoridade super característica a gente fez nessas 5 digitações, mostramos como é que faz. Isso foi no vídeo 1. No vídeo 2, que foi o vídeo dessa semana, a gente fez uma primeira etapa de um processo que os norte-americanos que eu muito estudei, que é o Jamie Aebersold, Dave Baker, Jerry Cooker e o Dan Hurley, eles chamam de Run the Changes, né? Que é você desenhar, delinear uma harmonia através de melodia. Então, a gente fez o arpejo ascendente com a escala descendente. A gente sobe o arpejo e desce a escala, né? E aqui é a mesma coisa. Então faz todas as digitações que a gente escolheu. Opa. Basicamente, eu estou tocando aqui exatamente o mesmo fragmento musical em diversos lugares do braço, né? De diversas maneiras diferentes no braço. A guitarra tem essa característica, né? A guitarra tem essa característica muito forte, que você é capaz de executar um mesmo trecho musical de infinitas maneiras diferentes. A depender do trecho, realmente infinitas, né? Dependendo de quantas notas, porque a guitarra tem essa característica de você ter diversas digitações para uma mesma nota, né? No piano, para um dó central, você só tem uma maneira de atacar ele, o dó central ali, né? O dó 4. Na guitarra, se eu não me engano, o dó 4 é esse cara aqui, né? Né, Boni? Essa oitava? Não precisa ver não, mas beleza, que seja. O dó 4, aqui a gente pode tocar o dó 4 aqui, ele é igual a esse aqui, ele é igual a esse aqui, ele é igual a esse aqui. Então, se está escrito uma coisa, alguém te dá um dó de determinada altura, na guitarra a gente tem, para esse dó 4, 4 maneiras de tocar. 1, 2, 3, 4. Isso, o mesmo dó escrito lá. Então, a grande parte do método Guitarra Sem Bloqueio é fazer com que você consiga executar determinado trecho musical, no caso aqui uma nota dó escrita ali na partitura dó 4, de 4 formas diferentes. Aqui a gente está falando de uma nota. Quando você começa a colocar mais notas e mais possibilidades, vai dando uma infinidade de possibilidades, né? De execução. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está começando a limitar e verificar essas possibilidades. Então, no caso do Mi alterado, a gente está aprendendo a tocar o arpejo ascendente de Mi dominante com a quinta aumentada, voltando com a escala, né? Isso, então, você vai aprendendo a fazer pelo braço todo esse mesmo exercício. E eu indico sempre que faça nas 2 tonalidades e que a partir do momento
que você já entenda, já consiga entender isso como exercício, que você já comece a fazer música com isso aqui, né? É para isso, na verdade. O exercício ele serve para que você tenha capacidade de criar música em torno dele, né? Então, o Mike Stern que falou, um dos vídeos que a gente falou, né? Assim, não foi ele que falou? Na hora que você desenvolver isso, já parta logo para criar música, não foi? Teve um vídeo que a gente fez uma resenha aqui bem interessante de Mike Stern falando sobre como ele estuda, e ele fala disso, né? No momento em que aquilo ali já entrou para você, o exercício você já entendeu qual é do exercício, sua mão já consegue, né? Um dos conceitos mais importantes do Guitarra Sem Bloqueio é o equilíbrio dos 4 elementos, que são a parte auditiva, você entender o que é o modo alterado associado ao acorde dominante com a quinta aumentada, você entender auditivamente, você ser capaz de executar mecanicamente ele aqui, né? E o exercício, e ser capaz de tocar essas notas, você ser capaz de visualizar ele no braço todo, porque na guitarra não adianta a gente tocar em um lugar só. Isso termina criando inúmeros espaços negros dentro do braço do instrumento, ou seja, você vai estar se bloqueando, e que você tenha um entendimento teórico. Esse equilíbrio dos 4 elementos, eu sempre ressalto que a parte teórica não é uma parte que é imprescindível, mas eu acho importante, por isso está lá, eu coloco como se você precisasse estar com sempre isso equilibrado. O que é que causa o desequilíbrio? O desequilíbrio causa frustração, na minha visão. Quando a minha experiência com diversos alunos, diversas pessoas que eu já vi estudando música, quando um desses elementos está desequilibrado, quando ela sabe teoria demais, mas não consegue botar em prática, quando ela ouve pra caramba, mas não consegue visualizar o que ela ouve no instrumento, ou não é capaz mecanicamente de tocar, ou não entende, o desequilíbrio traz uma frustração e estagnação, né? E o processo de conexão com a música, que é o objetivo do Guitarra Sem Bloqueios, ele não pode ter frustração, né? Quer dizer, não é que não pode, obviamente todo mundo se frustra ao estar fazendo qualquer que seja a tarefa, né? Mas quanto mais você estiver conectado com a música, a busca por essa conexão é exatamente a proposta do método Guitarra Sem Bloqueios, que tem como primeiro conceito esse equilíbrio dos 4 elementos, né? E aí a gente entra no assunto da frase do Miles, que é se eu não me engano, a terceira frase do solo de So What, da música So What, do disco Kind of Blue, disco de 1959, um disco importantíssimo, né, na história do jazz. Durante muitos anos foi o disco mais vendido, o instrumental mais vendido da história. É um disco que marca um período da história da música, simplesmente uma obra-prima, né? E nesse solo é o solo da música So What, que é uma das músicas, conectando ao Guitarra Sem Bloqueios, é uma das primeiras músicas que a gente sugere, né, que você estude. Por quê? Porque o primeiro modo que a gente trabalha é o dórico. Por quê? Porque tem mais repertório. O dórico, o modo dórico, ele tem um repertório muito grande, começando por So What, que você pode resolver tocar a música, se divertir com ela, somente tocando o modo dórico, né? E aí, essa frase de Miles, ele toca isso aqui. Tá? Na análise ele tá aqui no Ré menor, né? E aí ele começa pela nona, e aí faz uma frase super linear, né? Nona, terça menor, nona, terça menor, quarta justa, quinta, e aí ele toca a sétima maior, para aproximar da fundamental. Como tá no tempo fraco, ela soa para mim, ela ainda não soa tanto uma menor melódica aqui. Ela soa como uma aproximação cromática, como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Né? Ele faz... É como se... Inclusive tem vídeos sobre
temos um vídeo sobre aproximação cromática, né? Aproximação cromática, inclusive, do modo dórico, né? Que você aproximar as notas do acorde através de um cromatismo de uma nota, né? Então ele faz isso aqui, ó. Desculpe, isso aqui eu fazendo. Aproxima para fundamental, volta aqui nona e quarta, né? E aí desenha de volta o acorde de Ré menor. Toca aqui, ó. Fundamental, sétima, quinta, quarta, fundamental, uma oitava baixa. Né? Eu gosto, quando eu transcrevo, para mim o processo de transcrição é um processo muito grande, assim, é um processo inclusive muito prazeroso. Né? Eu gosto dessas coisas, entender como é que faz, você ouve, você vê assim, desmistifica muita coisa, tocar junto para mim é a parte mais importante. E desmistifica muita coisa, né? Por um solo, esse solo a gente fala bastante aqui, tem vários outros solos aqui no nosso canal, mas esse é um que desmistifica bastante a complexidade que é necessária para se criar um material musicalmente interessante, né? Porque, bicho, ele está tocando aqui basicamente fazendo soar musical as ferramentas, fazendo soar musical as tríades, fazendo soar musical a escala dórica, fazendo soar musical os intervalos, né? Alguns padrões, até a gente vai chegar numa hora que ele toca uns padrões de segunda, o padrão é um padrão ascendente, ele toca a segunda descendente, super legal, no segundo chorus. E aí eu volto para o processo anterior que a gente estava, de assimilação do modo alterado, que é, uma vez que você sabe que a gente está aqui em Ré dórico, né? Que você sabe o Ré, vamos lá, o Ré menor aqui, ó, Ré menor. Aqui uma oitava baixa. Aí você sabe ele aqui. Você sabe ele aqui. Você sabe ele aqui. E aí voltei. E voltei. Aí você tem a possibilidade, obviamente não é tão simples, mas de você absorver todo o material musical em todas as regiões. Então você vai fazer aqui, ó, você já sabe, já ouviu. Beleza, aí começa da nona, aí você vai por aqui, ó. Né? Inclusive, a ditação fica parecida. Quando você começa com o dedo, com o mesmo dedo, a mesma frase. Desculpe. Fica muito parecida a ditação. Vou fazer aqui que eu não preciso voltar com o dedo. Né? Quando a ditação, digamos, eu tô começando a frase com o mesmo dedo, ó. Tô começando a frase com o dedo 1 aqui, dedo 1 aqui, dedo 1 aqui. A frase toda fica muito parecida, principalmente se ela não for uma frase com muitas oitavas. Aqui no caso tem um pouco mais do que uma oitava, né? Porque ele vai desse Ré mais grave até esse Sol aqui, uma oitava, mais que uma oitava e meia para cima, né? Mas enfim, você consegue fazer numa região só. E aí você consegue fazer nas outras digitações também. Você fazer aqui, ó, porque você entende que ele começou aqui, ó, agora você vai começar com o dedo 3. Aí você agora já está começando com o dedo 3 aqui, vamos começar com o dedo 3 aqui, ó. Aqui também. Desculpe. Então você termina sabendo a frase, vou tentar fazer aqui, né? Da mesma forma que você sabe os acordes em várias regiões, você sabe os arpejos. Você sabe ele no braço inteiro, você começa a poder colocar todo o seu material musical desbloqueado no braço inteiro, né? Vamos tentar aqui, né? Vamos lá. Então, começa pela essa oitava.
você passa a ser capaz de tocar o que você ouve, o que você vê, fica tudo meio que equilibrado, entendeu? Os materiais musicais que você quer tocar, você não tem mais bloqueio, você não tem mais uma trava em relação ao que você quer tocar e o que o braço e a maneira como você consegue colocar isso para fora no seu instrumento, né? Que ele é um instrumento. O instrumento, ele é um instrumento de você colocar a sua música para fora. Agora, ele precisa dos equilíbrios dessas etapas. Você precisa ser mecanicamente capaz de executar, né? Sua mão precisa estar em dia. Você precisa ouvir isso, né? A audição aqui me ajudou um monte agora, aqui, que eu me coloquei nessa enrascada a tentar fazer no braço todo. Você vai na audição, você ficar tentando fazer conta aqui, não vai. Então, a parte auditiva, você precisa visualizar. Eu visualizo muito, muito mesmo. Na hora que eu visualizo um Ré menor, para mim, eu já fecho o olho aqui, já tem um monte de possibilidade. E a parte teórica aqui, a gente fez a primeira análise, é a parte da teoria, né? Então, ficamos assim a análise da frase de Miles Davis. A gente vai fazer, tem muitas mais frases desse solo, a gente vai fazer todas aqui. E também vamos continuar aí a parte do alterado, aí para absorção da sonoridade alterada. Quanto tempo temos, mano? Mais 15. Boa, vou falar da polirritmia. Perguntas aí? Não? E só comentários. Então me fala. Parabéns, de Leda Jesuíno, Daniel Oliva. Olha o Daniel, Fox, Marcelo, grande abraço. Pô, abraço, Dani. Que bom, mano. Quanto tempo que eu não vejo, bicho. Deu uma passada aqui, mas já saiu. Lavínia Calmon. Minha cunhada. Mandou um abraço. É a live da família. É a live da família. Muito bem. Que legal, que legal. Leda Jesuína é minha avó. Ela que estava assistindo. Ela é uma pessoa que tem muita relação com isso aqui que a gente faz, Boni. Porque eu acho que essa profundidade com que se mergulha em conhecimento, assim, vem dela, assim, que ela é estudante de filosofia. Minha avó é professora de filosofia, estudou filosofia, foi vice-reitora da Faculdade de Filosofia, Faculdade de Letras de Salvador. Tem um ser vivo impressionante. Está aí, vivo e conversadora, fala. Maravilha, tem minha avó aqui. Tomara que ela esteja me ouvindo. Falo com ela, falava todo dia. Na pandemia, obviamente, essas coisas não conseguiram se manter, mas retomaremos nossas conversas diárias. Eu e minha avó, quase centenária. Muito bem. Então vamos falar sobre a polirritmia, né? Que é o nosso último assunto da semana. A gente falou aqui do canal do Bruno Migoto, canal Polirritmos. O Bruno tem um trabalho avançadíssimo sobre isso, né? Sobre polirritmia. Ele coloca ali de uma forma, além de profunda, muito musical, assim. É incrível, assim. O trabalho do Bruno com a série Polirritmos dele é incrível. Ele coloca todo esse material que a gente vai falar aqui, de ritmos tocados um contra o outro, de uma forma muito, muito musical e sem deixar um nível de complexidade incrível de lado. Assim. Para mim isso é uma coisa que é muito deslumbrante, assim. Eu fico deslumbrado, bicho, com a capacidade de trazer complexidade e beleza ao mesmo tempo, sabe? Eu me deslumbro muito com isso. Sei que tem a máxima, né? A teoria de que fazer o simples soar bonito. Eu sei que isso é verdade, não é mentira isso. Mas pra mim, quando você pega algo complexo e faz soar musical, é um negócio que eu tenho uma conexão assim muito grande, assim. E é parte de todo esse processo que a gente fala por aqui, né? De que é pegar todos esses elementos da música, levar eles para fronteiras. Porque um contrário também não gosta. Assim, a complexidade pela complexidade, para mim, é um negócio meio esquisito, assim, quando não soa musical. Isso termina sendo mais consenso, eu acho que para todo mundo que eu converso. Quando você vê que é uma coisa muito cabeçuda ali, só para criar complexidade, é um negócio que para mim é difícil de me conectar. Mas a complexidade musical é um negócio que me seduz, assim. E na parte de polirritmia, a gente fez o primeiro vídeo
aplicando a polirritmia na guitarra. E aí o que é polirritmia? São dois ritmos tocados juntos. E na abertura desse primeiro vídeo eu falei que assim, isso é uma coisa muito comum, mas muito comum mesmo, assim, apesar do nome complicado, polirritmia está presente em quase tudo. Toda vez que você ouve um baterista tocar, tem polirritmia ali. Ele está tocando, a subdivisão já é uma presença de uma polirritmia. O que é a subdivisão? Você está tocando um pulso. Qualquer coisa que você faça além desse pulso, 1, 2, 3, 4, 1. Qualquer coisa que você faça além disso, já é polirritmia, mesmo que seja um 2 contra o 4. Então, se você vai tocar, né, o baixo está no 2, ou qualquer que seja, um surdo, ou qualquer coisa seja, alguém está tocando e você está tocando e tem alguém ou algo está soando assim, ó. Você quer colocar o metrônomo aí, Ivone? Então você tá me... Não, porque você tocou aí, se eu der o tempo aqui, o pessoal... Me estapeando aí. Deixa eu colocar um metrônomo aqui, vamos lá. Um metrônomo pra gente ver polirritmia aqui na prática. Opa, olha o metrônomo aí. Então, ó, esse é o 1, né? Eu vou tocar 2 pulsos, ele tá tocando 1, eu vou tocar 2. Isso já é polirritmia, porque eu vou tocar. Já me bananei aqui, fui trocar a palheta pelo polegar. Agora, esse é um 1 contra um 2. Né? Tá tocando um aqui, 1. Eu tô tocando 1, 2, 1, 2, 1. Isso é uma polirritmia, tá? Então, só para explicar por que eu falei aquilo. Só que essas são polirritmias quase inaudíveis, né? O que a gente começou a fazer lá? A gente começou a trabalhar polirritmias mais identificáveis. Então, a primeira que eu sugiro que se trabalhe é o 2 contra o 3, porque são dois ritmos que culturalmente estão muito internalizados pra gente, tanto o 3 contra o 2. Então como é que a gente fez lá? A gente colocou primeiro o 2 no bordão, né? Fez... E aí colocou o 3 nas cordas de baixo aqui, né? E aí, tocou os dois juntos, que fica... 1, 2, 3, 1, 2, 3. E depois a gente inverteu, fez o bordão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E tocou o 2 na parte de baixo do acorde, né? Nas cordas primas. Fica assim. Aí, no processo, a gente faz sempre. A gente faz no acorde parado. Troca. E colocou numa progressão, que eu não vou lembrar qual é a progressão harmônica, mas eu vou fazer aqui, qualquer uma. E aí eu fiz com o 3 embaixo, o 2 em cima, agora eu vou fazer o contrário. E agora eu vou alternar. O outro.
que é importante é que você vá ouvindo o som do 2 contra um 3. Isso é interessante para que você seja capaz de tocar, mas para mim a parte mais relevante disso é ser capaz de ouvir, porque baterista faz isso o tempo inteiro, Esse é uma das diversões prediletas dos bateristas, é trabalhar polirritmia, subdivisões diversas, ritmos contra ritmos, para criar interesse na música que ele produz. Por quê? Porque o baterista, ele, na grande, imensa maioria das vezes, ele está ali produzindo somente ritmo, né? Numa bateria normal, com grandes exceções que afinam as peles e produzem melodias, eu sei que existem, mas na grande maioria ele está ali num kit normal produzindo somente ritmo, né? Então a variedade de cores que o baterista ele trabalha para produzir com ritmos sendo tocados contra ritmos é incrível, né? E é muito interessante que você seja capaz de ouvir para você conseguir conversar sobre aquilo, porque, mais uma vez, a gente fala sempre aqui que o tipo de música viva que a gente faz é uma conversa, né? A pessoa tá ali falando sobre o assunto, de repente ela coloca ali um 2 sobre o 3, você não sabe do que ela tá falando. Aí você fica de fora naquele momento ali, né? Você fica de fora, você não consegue conversar. Ou então você fala uma coisa, como se a gente estivesse falando aqui, de repente eu começasse a dar uma receita de bolo caseiro de fubá, né? Não ia ter nenhum sentido, né, Boni? Então é isso. A gente tá falando de um assunto aqui, que aqui tá falando, ele começa a falar ali, eu tô falando de um 2 contra o 3. Eu sei qual é o 2 contra o 3. Consigo ouvir isso aqui, eu consigo interagir de alguma forma, entendeu? Isso falando de ritmo, mas também melodia e harmonia é a mesma coisa, né? Que a gente vai tocar um tema, como a gente falou aqui, do modo alterado, a gente vai entrar por um processo de absorção do modo alterado, de fazer diversas construções melódicas em cima dele, como a gente falou aqui do modo dórico, a frase do Miles, que na hora que você ouve aquilo ali, você tem assunto, né? Você tem assunto. O que é que eu sei sobre, na hora que eu ouço um acorde menor com a sétima menor? O que é que eu sei na hora que eu ouço um acorde alterado, um acorde com a quinta aumentada e a nona bemol, a nona aumentada, né? Então, são todas partes de um mesmo assunto, absolutamente todas, que é a produção de música no estágio que você tiver, mas da forma mais conectada possível, né? Que você consiga se conectar da melhor forma. Então é isso que a gente trabalha no método Guitarra Sem Bloqueios. É muito isso, que é essa conexão direto com a música, independente do estágio que você tiver, né? Eu coloco lá desde os primeiros passos, que é você começar a tocar os acordes maiores, acordes menores, já uma forma de você estar se conectando. Não é para qualquer pessoa, porque muita gente quer pegar um instrumento para somente tocar Faroeste Caboclo ou Eduardo e Mônica, se alguém ainda souber o que são essas músicas hoje em dia, depois. Ninguém sabe, né? Barões da Pisadinha. Então o cara quer tocar Barões da Pisadinha, o cara ou a menina quer tocar Barões da Pisadinha. É aquilo ali, é a forma como ele quer se relacionar com a música, mas não é. O método Guitarra Sem Bloqueios, ele é para quem quer se conectar de outra forma. Pode tocar Barões da Pisadinha? Claro que pode. Mas você vai tocar Barões da Pisadinha pelo menos de umas 10 formas diferentes que você quiser, entendeu? É a forma como eu acho que a música deve ter conectado. Você sabe o que você está tocando e aquilo ali no método tá super passo a passo para que a pessoa entenda esse processo, desbloqueie. O que é o desbloqueio? É você conseguir colocar no instrumento a música que você quer fazer, né? Seja ela qual for, seja o estilo que você quiser tocar, mas que você entenda os elementos da música no instrumento. Então, quem estiver interessado, convido a clicar no link na bio ou na descrição aqui embaixo. Temos também um grupo de Telegram, o grupo do Instagram ou do grupo do WhatsApp, para quem quiser participar, né, que a gente fala bastante em todos os assuntos que a gente conversa por aqui. E é isso aí. Tem mais alguma pergunta para finalizar, Boni? Não. Mais uma vez eu me enrolei e não respondi as perguntas. Veio na caixa. E então semana que vem eu vou abrir já respondendo as perguntas que veio na caixa. Perfeito. Tá bom? Então é isso, que senão a gente vai ficar aqui mais 1 hora respondendo pergunta. Então
Vamos nessa. Obrigado a todos, boa noite e até semana que vem.